pessoal, bem-vindos a mais um Broadcast. Connect Your Life. Dia 19, estamos aqui em Provérbios. Vai ser mais um dia maravilhoso. Comentários logo após o Pastor China. Solta lá. E aí, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Capítulo 19, muito legal a gente continuar junto, muito legal cada comentário, feedback que vocês têm dado, a gente vê a riqueza da Bíblia, né? A riqueza que Deus nos dá dessas percepções diferentes, né? Dos comentários, a gente provoca isso através dos nossos comentaristas, mas eu creio que nós estamos criando um hábito, né, da discussão sobre a Bíblia, da reflexão sobre a palavra de Deus e do nosso momento devocional também. Então que cada dia seja um dia de crescimento, de desenvolvimento, de mudança e transformação de verdade para você. E que você também toque o coração de pessoas. Envie aí, se você gostou, né, de algum episódio, de todos aqui, né, envie para alguém. Né? Tem temas variados aqui e essa palavra, que é a palavra de Deus, pode falar com alguém. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 19, versículo 19. Olha só que coisa interessante aqui que a gente vai ouvir hoje. Deixe que a pessoa de mau gênio sofra as consequências disso, pois se você ajudar uma vez, terá de ajudar de novo. Quero falar sobre consequências. Todas as nossas decisões, elas geram consequências. Inclusive a nossa falta de decisão também gera consequência para nós. Então, geralmente a gente toma decisões diárias, né? E às vezes a gente não para pensar nas consequências, a gente não para pensar quais são os efeitos que virão a partir dessa decisão. Às vezes a gente entra num negócio, né, porque aquilo aparentemente é muito bom para nós, mas a gente não pensa nas consequências, naquilo que virá depois, né? A Bíblia é muito sábia, extraordinária em nos ensinar que tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Então, aquilo que a gente planta, a gente colhe, aquilo que a gente investe, a gente vai ter uma consequência do nosso investimento. Se você investiu bem emocionalmente em alguém, você vai receber isso de volta. Se você investe ou lança palavras de maldição, palavras duras, você vai colher isso. Isso são consequências da vida. Essa é a lei da vida, né? A gente vive debaixo de uma lei, né, natural, que ela implica sempre em consequências. E é interessante porque o escritor aqui, né, de Provérbios, ele diz: deixe que a pessoa de mau gênio sofra as consequências disso. A gente aprende na psicologia que a gente não pode reforçar comportamento indevido. Então, se a pessoa tem um comportamento indevido, e o versículo anterior fala um pouco sobre isso, né? Olha, o verso 18: corrige os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender. Então, a correção é necessária. Por quê? Porque senão a consequência se agravará. Se a criança tem uma atitude e a gente não corrige aquela atitude, né? Se a gente protege, meu filhinho, deixa pra lá, se a gente não age no problema, porque às vezes a gente está cansado, a gente não quer se estressar, não é isso? Esse deixa pra lá é um perigo. Esse amanhã eu vou ver o que vai acontecer, não, depois eu vejo as consequências, isso é um perigo, porque as nossas decisões trarão boas ou más consequências para nós. E é interessantíssimo porque Salomão diz o que aqui? Deixa que a pessoa de mau gênio sofra as consequências disso. Você sabe que é duro muitas vezes a gente ter um filho que tomou uma decisão errada, né? Vamos pensar assim, por exemplo, num acidente de carro, né? E ele não obedeceu aquilo que
a gente orientou, né? Saiu no horário indevido, saiu escondido, tal, bateu o carro, quebrou o carro. Vamos pensar que não foi uma tragédia maior, mas o que o pai faz? Imediatamente ele vai lá e vai pagar o conserto do carro, e daqui a pouco o filho está com o carro novamente. Eu não estou falando isso como uma regra, mas a gente precisa perceber se a gente está reforçando um comportamento errado, porque se o filho teve essa atitude errada, indevida, e daqui a pouco tem o carro, o problema todo resolvido pelo papai, a tendência dele é repetir o comportamento, porque as consequências, né, que ele está vendo ali aparentemente, ele não teve prejuízo, né? Quem teve prejuízo? Então a consequência caiu onde? No colo do pai, né? Então esse excesso de proteção, né? Esse excesso de proteção a comportamentos errados, eu sei que alguém está ouvindo isso e vai ser muito importante para algumas pessoas que estão ouvindo isso, porque às vezes a gente quer proteger a situação, a gente quer salvar a pessoa, a gente fica com dó, né? A gente se torna como salvador porque a pessoa está com um problema, mas essa vitimização que o outro traz, muitas vezes nos comove, né? Sabe a pessoa que cai no vício do dinheiro, do jogo, né? E joga, e daqui a pouco ele vai e te pede um dinheiro emprestado. Aí o que você faz? Você empresta o dinheiro, mas é teu amigo, né? Como é que você vai negar o dinheiro? Mas às vezes é necessário negar. Por quê? Porque ele perdeu o dinheiro no jogo, ele está te pedindo dinheiro novamente, você é amigo dele, e aí ele faz aquela pressão, né? Poxa, mas você é meu amigo, né? Mas você não está fazendo um bem para ele. Você não está fazendo um bem. Você está reforçando um comportamento errado. Pessoas que vivem endividadas, elas caem sempre nessa consequência, né? Das dívidas, da vergonha e do pedir emprestado. Enquanto elas encontram pessoas para emprestar, elas vão repetir o comportamento. Pastor, você está falando para não ajudar quem está em necessidade? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que tem formas que a gente precisa usar e corrigir comportamentos que estão errados. Num caso desse, se a pessoa está precisando de alimento, de alguma conta para os filhos, tal, então você vai lá e, como amigo, você pode resolver esse problema, mas dar o dinheiro de volta, você entende? Que tudo terá uma consequência. O próprio pecado, ele é perdoado, né? Segundo a palavra do Senhor, os nossos pecados são perdoados, mas as consequências das nossas atitudes, elas permanecem, né? Existe uma, se eu posso dizer assim, né, uma justiça de Deus com relação a isso, né? É uma justiça natural. Então você plantou, você vai colher aquilo. A pessoa, por exemplo, ela cometeu um crime, ela foi presa. Lá na cadeia ela aceitou Jesus, né? Mas ela continua pagando aquela pena para o Estado. Então é a consequência. Ela foi perdoada, ela foi amada, ela se recuperou. Amanhã ela vai sair depois daquela pena. Pode até haver uma intervenção de Deus para amenizar aquela situação, mas as consequências ficarão. Por isso que a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, né? Então a gente precisa entender que todas as nossas decisões, elas têm consequências. Avalie bem as suas decisões. Pense bem um pouco de como você está agindo com as pessoas, com os seus negócios, né? Com a sua vida cristã, com o seu relacionamento com Deus, com o seu relacionamento com seus pais, com seus filhos, com o seu cônjuge, porque tudo isso tem consequências. E depois não adianta você terceirizar e falar é culpa do outro. Não, você plantou, você está colhendo. Que a gente possa colher boas consequências dos nossos atos. Essa palavra te ensine hoje. Não reproduza, não reforce comportamento indevido, nem em você, nem no próximo. Deus te abençoe. Valeu! Valeu. Pessoal, voltando aqui para os nossos comentários, já quero direto no versículo 19 que o pastor China leu: aquele que se deixa levar pela ira terá de sofrer o castigo, porque se você o livrar, terá de livrá-lo de novo. O pastor China falou coisas extremamente
importantes sobre a questão da correção. E eu quero ouvir aqui os nossos comentaristas antes de eu fazer o meu comentário. Queria passar aqui entre pastor Ricardo Padovan, pastor Samuel Nogueira e pastor Badu. Um de vocês três, por favor, mande bala. Porque quando você não comenta, você já comentou. Exato, o seu silêncio fala alto. Olha, ele falou sobre as consequências, né? Desde que a pessoa de mau gênio sofra as consequências. Eu achei interessante isso, cara, porque uma vez que a pessoa escolheu errado, óbvio que ela vai sofrer as consequências. Qual é o nosso papel, né? É tentar entrar antes da escolha. Mas para entrar antes da escolha, a pessoa tem que ter buscado um conselho, que aí eu acho que existe um gap, cara, na sociedade, né? A gente espera a bomba estourar, a gente espera vir as consequências para depois buscar ajuda. E muitas vezes a gente tem uma ajuda, uma direção que possa vir antes, né? Que é a remediação, né, cara? Algo que vai te dar uma instrução antes da casa cair, antes de ter as consequências. Por isso que eu falei até ontem pra gente, né? Que a gente não escolhe as consequências de nossas escolhas. Então, por isso que é importante se escolher corretamente para que as consequências sejam boas, né? Então, eu acho que a gente vive num tempo bastante propício, onde a gente tem falado bastante aqui em Provérbios sobre mentoria, sobre buscar conselhos, porque a Bíblia está recomendando, cara, é o seguinte, deixa o cara sofrer a consequência, porque isso também vai gerar um aprendizado para ele, né? Então, entrar para socorrer muitas vezes não é a solução. A solução é você entrar para dar direção, né? Para que a pessoa escolha e depois ela tenha as consequências, tanto para o bem quanto para o mal. Passo, então, para o próximo comentarista, Samuel. Notei alguns pontos aqui. China falou mais uma vez também sobre vitimização, sobre dívidas, sobre vergonha, sobre repetir os mesmos tipos de comportamento e como que em Provérbios o tempo todo, né, ele fala sobre a questão do homem perverso, do tolo, do sábio e fala bastante também sobre a vida financeira. Eu acredito que a vida financeira de uma pessoa ela está vinculada a isso que você falou, Padovan. Muitas vezes os casais ou as pessoas que ainda são solteiras, elas se endividam, independente de qual for a maneira. Elas dão passos maiores do que elas conseguem. Não estou tirando o caso de que existem emergências e existem situações que realmente você precisa de ajuda e você também pode vir ajudar alguém. Sim. Mas existem também situações em que a pessoa ela se colocou naquela questão, naquela situação, porque ela não sabe lidar com a finança. Ou ela vai deixando, né, que essa área financeira ela vem acontecendo de uma forma sem o acompanhamento, sem uma gestão, e aí vira essa bomba e acaba que ela se torna uma vítima, porque ela, na verdade, ela se torna vítima de um erro dela, de um erro de que ela não conseguiu colocar as contas, as dívidas, a entrada, a saída, no fluxo que ela consiga lidar, e aí essa vítima, normalmente, ela acha alguém que pode ajudar ela, e alguém achando que alguém pode ajudar ela, ela entra nesse fluxo desse comportamento, que é isso que o China falou, ele repete o comportamento. E essa repetição do comportamento é péssimo para que ela não viva a consequência, literalmente, né? Porque a consequência do que ela está vivendo pode gerar um fruto de justiça. E esse fruto de justiça, ela vai gerar uma pessoa que ela é mais madura, ela tem uma carga de experiência de que se ela for ver alguém que está passando pelo mesmo problema, ela tem condição de ajudar aquela pessoa com conselho. Mas se a pessoa não quer o conselho também e ela só quer a ajuda, aí bagunçou tudo e ela entra no fluxo de repetir o comportamento sempre. Aí eu solto a bomba agora pro Badu. Ixi. Ouvindo tudo que vocês... até mesmo que o pastor China nos trouxe aí, realmente as nossas escolhas, vamos pegar essa mesma linha que o Samuca trouxe aqui, a questão financeira, quando você começa, que é a coisa que mais puxa, né? Começa a desandar o lado financeiro, começa a desandar todo o resto. E aí você começa a ver reflexos de outras coisas que até mesmo não está indo bem. Se as finanças não estão indo bem, o casamento não está indo bem, a relação com os filhos não está indo bem, porque você está trocando o tempo com seu filho para fazer outras coisas, o tempo com a sua mulher para fazer outras coisas, para poder
adiantar o seu trabalho para pagar suas dívidas e para poder depois colocar tudo ao normal, sendo que a Bíblia nos orienta, que a gente ouviu o pastor China, vamos parar, analisar onde eu errei, escolher uma pessoa para poder me ajudar, tanto com a opinião, falar assim, fulano, você errou nisso, você errou naquilo, você tem que pontuar nisso, você tem que pontuar naquilo, para que não venha ter esse erro novamente, venha cair esse erro novamente. Só que muitas das vezes o nosso problema, eu digo, nós homens, assim, no geral, até mesmo, eu não sei se as pessoas que estão nos ouvindo vão se identificar um pouco com isso, a gente não quer pedir esses conselhos, a gente não quer pedir ajuda, a gente às vezes pede uma ajuda pro pai, pra mãe, mas a gente sabe que às vezes, dependendo da situação que a gente se encontra, a gente não vai pedir ajuda para eles, porque eles sabem que não vai poder ajudar, e a gente se sente com vergonha. Não, eu mesmo, na força do meu braço, eu vou conseguir fazer, e eu vou dar essa reviravolta, e às vezes acaba virando aquela bola de neve, e você acaba semeando, tipo, plantando coisas e colhendo coisas que não é o certo, sabe? Então, isso que o Padovan falou foi bem interessante, da questão desse gap, né? De a gente cai no erro e depois a gente vai pedir conselho, sendo que seria melhor, tipo, eu vou tomar uma decisão, eu vou pedir um conselho pro Samuel, pro Thiago, mesmo pro Padovan, que ele tem mais experiência nisso, eu vou perguntar o que eles acham, né? Tipo, ter a humildade de chegar, eu não sei no que eu tô tentando, eu tenho esse desejo de executar algo, mas eu não tenho um certo conhecimento. Será que você poderia me ajudar? Será que você poderia me orientar? Será que você poderia me mentorear? Eu acho que isso que o pastor China nos trouxe hoje, nessa palavra, de escolhas e até mesmo isso que o Samuel nos falou, a gente ter essa consciência e essa humildade, né? De a gente chegar e olhar, antes de eu tomar uma certa atitude, eu vou conversar com o meu pastor, eu vou conversar com o meu líder, eu vou conversar com uma pessoa que está mais por dentro do assunto, né? E aí a gente consegue crescer, até mesmo amadurecer com um outro que já tem um conhecimento maior num assunto que a gente está querendo, né, participar ou até mesmo entrar. Eu acho importante isso que o Badu falou, e o Samuel também comentou, sobre a gente identificar, cara, o nosso comportamento padrão. Tem coisas que eu fiz que às vezes eu percebo que está se repetindo, quer voltar na minha vida. Eu tenho lutado contra isso em algumas áreas da minha vida, percebo. É muito importante a gente ter clareza, pessoal, você identificar esses ciclos, essas repetições, esse comportamento padrão que voltam e querem te fazer andar para trás. Né? Eu percebo isso na minha vida, falo, opa, graças a Deus, cara, hoje eu consigo identificar e lutar contra isso e vencer. Né? Mas é importante a gente perceber que está entrando no mesmo ciclo. Você vive o mesmo flow, né? Do mesmo ciclo de problemas, você não sai daquela roda. Eu, por exemplo, quando tinha empresa no Brasil, a gente tinha o banco como nosso cash flow. Né? Aqui, cara, não tenho crédito, por exemplo, na minha empresa para poder contar com um banco. Isso é um corte tremendo. Então, tenho lutado nesses dias para viver de forma saudável, né? Sem me endividar, é como uma muleta, né? Às vezes o banco, nessa boca financeiramente, é uma muleta que te escora ali para que você tenha não saia da sua zona de conforto. Só que tá tudo bem, eu pego dinheiro no banco, resolvo, amanhã eu pago. Aí o Badu falou, a gente acredita em nós mesmos, a gente já sabe que a gente vai gerar o recurso, inclusive está com uma bola de neve, né? Então, para mim, tem sido um aprendizado muito grande, né? Porque eu quebrei esse ciclo assim que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, de olhar e falar, cara, não tenho crédito, não tenho recurso de emergência em banco, deixa eu correr, deixa eu preparar o meu caminho, né? E para isso, pessoal, a gente tem que chamar o governo, cara. Governo de Deus, governo da casa, governo das finanças, né? Você trazer mesmo a autoridade das coisas que você faz, para que você não fique refém. Hoje, um grande mal que a gente sofre é perda de controle, perda de comando, de governo. Quando você faz isso, cara, acabou, é difícil. Então, acho que por isso que o pastor Chino enfatizou, né? Sobre consequências, para a gente aprender e corrigir os filhos enquanto eles são novos. Achei interessante isso, então quer dizer, será que os mais velhos não recebem conselhos? Não recebem correções? Ou o que eles ouvem não tomam mais ação? Não sei se o Thiago pode comentar isso no 18, Thiagão. Corrija seus filhos enquanto eles têm idade para aprender.
Ou seja, os mais velhos são mais difíceis de aprender, né? Ou de levar uma correção e corrigir o caminho, cara. Pelo que a Bíblia está falando aqui pra gente. É uma coisa interessante sobre isso, é que se a gente olhar dois versículos antes, versículo 16, assim: quem guarda o mandamento, guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morrerá. E quando ele fala de mandamento, a palavra aqui é mitzvah, ou mitzvot, né? Que são os mandamentos, são as 613 leis que o Senhor deixou escrita, as coisas que nós deveríamos aprender, porque, resumindo aqui, para a gente estar fechando também, aquilo que o pastor China falou bastante, a questão da proteção. Às vezes o filho faz algo errado, o pai vem, protege, ou a pessoa toma uma decisão errada, um amigo vem e ajuda. Então, né, juntando tudo isso, o que eu quero dizer é que esse versículo aqui é extremamente importante nesse capítulo, porque ele está dando a fórmula de como nós conseguimos avançar sem esses problemas, que é exatamente o quê? Ouvir e guardar os mandamentos do Senhor. Nós temos realmente a consciência e o conhecimento de quais são as leis e os mandamentos e como nós devemos nos portar, porque daí sim, no versículo 18, corrija o seu filho enquanto dá esperança, ele vai estar explicando em relação ao quê? Em relação às leis, em relação aos mandamentos. Você, quando a criança está crescendo, se você ensinar ela o que ela pode comer, o que ela não pode, a maneira que ela pode se vestir, a maneira que ela não pode, você vai criar uma característica nela que deve ser o seu reflexo, né? Os filhos costumam ser reflexos dos pais. Eu sempre brinco, eu tenho o maior orgulho, eu falo que eu sou a versão masculina da minha mãe, né? E eu tenho muita coisa do meu pai. Meu pai me ensinou a trabalhar. Então, a questão do trabalho, de correr atrás, meu pai, minha mãe sempre trabalharam. E então, assim, essa questão de quando a gente vai crescendo, que é onde o Padovan estava falando, realmente o que acontece, ainda mais no século de hoje, no dia de hoje, com tanta informação, é difícil você educar uma criança. Às vezes você fala uma coisa aqui, ela chega na escola ou vai no Google e procura alguma outra coisa e ela tem um conhecimento totalmente diferente. Porque são tantas influências, são tantas coisas que o mundo tem trazido para cima, para a cabeça dessas crianças, que ao crescer é difícil conseguir mudar. E a gente olha para nós mesmos, né? Quando a gente começar a falar sobre a Bíblia, é interessante quando nós tocamos em certos assuntos dentro da igreja, até mesmo para os adultos, é difícil da gente aceitar às vezes que está errado, é difícil a gente tentar mudar o nosso conceito. Aí eu digo que realmente é só o Espírito Santo trabalhando muito. Por quê? Porque a nossa mente ela já foi, ela já cresceu indoctrinada de uma maneira bem importante. Então, assim, eu quero relembrar que nós devemos conhecer os mandamentos do Senhor, conhecer as leis dele, para seguirmos, para que a gente tenha realmente uma vida próspera em todos os sentidos e ângulos, para que nós possamos realmente tomar as decisões certas, para que Deus possa agir através da nossa vida e que a gente, através disso, a gente vai conseguir realmente estar mais perto de Deus, mais perto da vontade dele, alcançar sim a santidade, que muitas pessoas hoje pregam contra, que falam que não é possível, mas é possível, e tudo isso é trazendo o quê? Quando nós olhamos no capítulo 19, sobre todo esse discurso que nós fizemos hoje, essa conversa, o versículo 19, para acabar, fala que aquele que se deixa levar pela ira terá que sofrer o castigo, porque se você o livrar, terá de livrá-lo de novo. Que uma pessoa ela vai cometer erros e ela vai ter consequências. Você pode passar a sua vida inteira fumando. Você está no final da sua vida, você aceita Jesus e pode acontecer que você tenha um problema no pulmão, você morra com câncer, o que seja. Não quer dizer que você não tenha a salvação, mas quer dizer que isso foi a consequência do seu pecado. Então, ensine os seus filhos, ensine a você mesmo os caminhos do Senhor, conheça a lei dele, conheça os mandamentos, siga para que você não cometa os erros desse homem furioso que comete erros que vai ter consequências terríveis no final. Mas é isso aí, pessoal, muito bom hoje conversar com vocês, estar participando aqui. Quero já passar aí para o nosso Padovan e Samuel para falar um pouquinho de como você deve compartilhar e pode nos ajudar aqui no Broadcast, Connecting Your Life. Your Life. Fala aí, Samuca. Então, pessoal, a gente hoje está em duas plataformas principais. A primeira é o Spotify, que você pode clicar aí no sininho de notificação abaixo do ícone
do Bradcast, e aí você recebe todo o conteúdo. Assim que postado, vai receber uma notificação, e aí você pode acompanhar a gente na mesma hora que você recebe. A outra opção que a gente volta sempre a falar é no YouTube. No YouTube você tem o dedinho para cima, clicar no like, que aí você ajuda a gente a dar mais relevância ao canal, bem como seguir o canal lá, HFC Fort Myers, e também clicar no sininho de notificações, que assim que postar o nosso conteúdo, você tem acesso aí. É isso aí. Valeu, pessoal. Bem demais. Ó, Valeu, gente. mais, pessoal. Até mais. Falou!